Shalom, shalom família, mais um vídeo da Contagem do Homem, hoje o nosso 37º vídeo, e eu quero ler para você o Tiago, capítulo 1, versículo 27. Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más desse mundo. Falando ainda sobre o poder da unidade. Muitos, ao conhecerem Cristo, ao conhecer o Evangelho, e buscar os princípios, os preceitos, os mandamentos, os propósitos do Senhor sobre a sua vida. Infelizmente, muitos vivem uma vida como se fosse a vida de Simão, o mago, pois Filipe ele foi para Damasco ministrar a palavra. Chegando lá, ele pregou o evangelho e aquelas pessoas foram curadas, aquelas pessoas foram libertas, aquelas pessoas tiveram suas vidas transformadas pelo poder das boas notícias, pelo poder do evangelho, e passaram a viver novidade de vida. E aquele povo conseguiu ver o poder de Deus se manifestando através de cura, e principalmente quando os apóstolos chegaram depois, ministraram sobre eles o revestimento de poderes, receberam o Espírito Santo do Senhor sobre eles. E o Simão Mago era uma pessoa que ele ministrava através de suas artes mágicas, né, e trazia riquezas e famas para as pessoas naquele lugar. E ele, ao aceitar Jesus e vendo o poder do evangelho se manifestando, principalmente quando houve a manifestação do Espírito de Deus no meio daquele povo, ele quis comprar aquele valor precioso que é do reino do Senhor. Pois ainda dentro dele existia aquele interesse, aquele desejo por fama e por riqueza. E a Contagem do Homem, no ato de analisarmos a nossa vida, também está relacionado a isso. Cuidado para que o seu serviço, para que a sua obra, para que o seu chamado, o propósito da sua existência nessa terra, o seu ministério, por mais que ele esteja começando ou que ele já esteja estourado no Brasil e no mundo, cuidado para que o objetivo final não seja fama e riqueza, pois a religião pura e imaculada é se desviar das coisas más desse mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas. Se você for chamado para cantar para o Senhor, você precisa entender que você é um levita adorador que precisa levar as pessoas pelo caminho da adoração. Você é uma pessoa que está na linha de frente, orando, proclamando, declarando céus abertos sobre o lugar onde você está adorando, para que as pessoas naquele lugar também sintam a presença do Senhor. Você tem um dom de instigar, você tem um dom de gerar um ambiente de adoração, onde você estiver exercendo o seu dom, o seu chamado, para que as pessoas daquele lugar também possam ser levadas para esse ambiente e se apresentar na presença do Pai para adorá-lo em espírito e em verdade. Se você foi chamado para ensinar, o seu propósito é fazer com que as pessoas saiam da ignorância, saiam da confusão mental e verdadeiramente a palavra seja luz para os seus pés, luz para os seus, lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos, para que verdadeiramente elas possam ser libertas. É como se elas estivessem num quarto fechado com a luz escura e você venha e acende a luz e você venha e abre a porta para que essa pessoa veja, para que essa pessoa se liberte. Se você exorta, a exortação é para edificação, para que essa pessoa se desprenda da ignorância, se desprenda do pecado, se desprenda das trevas e verdadeiramente venha receber a correção e ela possa ser alinhada aos princípios do Senhor. Se você for chamado para servir como obreiro, como diácono na casa do Senhor, o seu objetivo é servir as pessoas, para que cada pessoa que você chegar no culto, ela possa se sentir aceita, que ela possa se sentir bem, que ela possa se sentir sendo verdadeiramente atendida, que ela se sinta vista, que ela se sinta importante como uma convidada do Espírito Santo para chegar no culto e você receber ela com amor, com um sorriso, com uma saudação, e você possa servir ela com honra, para que ela entenda que por mais que ela viva problemas e dificuldades no mundo, ela tem a honra de ser chamada de filha e tem a honra de ser servida, pois o reino do Deus, do Senhor, pode proporcionar para ela o que há de melhor. E você, como obreiro, como diácono, você foi chamado para isso. O nosso ministério, o propósito da nossa existência é cumprir a religião pura e imaculada, o cuidar dos órfãos, das pessoas, dos filhos sem pais. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava pregando, ele olhava para aquela multidão e via eles como ovelhas sem pastores. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, se desviar dos caminhos dos maus. E uma das coisas que eu quero alertar aqui é que nós precisamos fazer isso com fé, nós precisamos fazer isso com amor e precisamos fazer isso principalmente com maturidade. O que eu quero pedir para que você reflita nesse momento é justamente sobre isso, porque você aceitou Jesus como nova criatura, principalmente se você estiver no primeiro amor. O seu desejo imenso de compartilhar as boas novas, isso é lindo, é gratificante, isso é tremendo de se viver e de se fazer, mas tenha cuidado. Você precisa aprender a viver a unidade primeiro do corpo de Cristo, para que depois você alcance um certo nível de maturidade, para que depois você saia e consiga, de certa forma, através do convencimento, através do exemplo, principalmente. Maturidade é isso, você ter exemplo de vida do Evangelho, da vida espiritual, para que você passe para as pessoas. Falo isso porque, alguns anos atrás, conversando com um jovem, comecei a levar ele para a igreja, foi fazer missões com a gente, e ele saía, eu buscava no bairro dele, ele ia para a igreja sozinho também, ele começou a se firmar, começou a caminhar conosco, começou a viver um caminho de fé, um caminho de busca, ele já estava começando a caminhar sozinho, em questão de buscar, aprendeu a buscar no secreto com o Senhor, e ele fazia isso com muito amor. Só que de vez em quando eu ia na comunidade onde ele morava, e ele veio do tráfico, e quando eu chegava lá, ele estava sempre no meio dos amigos, os antigos amigos que eram desse mundo errado, e eu conversava com ele, falava, cuidado, não fica nesse meio. Não, eu tô falando de Jesus para ele. Falei, não, cuidado. Você faz por amor, você faz por fé, mas cuidado porque você não tem maturidade suficiente para isso. Não pode deixar, pode ficar tranquilo que eu tô aqui só falando de Jesus para ele. Falei, não, mas o que eu estou querendo dizer? Quando você está no caminho do Senhor, você precisa de unidade que te torna maduro. Pois o que aconteceu com esse jovem? Certa vez eu estava passando, ele estava descendo revoltado, parecia que queria matar um.
porque no meio daquela vida que ele estava vivendo de novidade com o Senhor, ele não teve maturidade suficiente, não ouviu os conselhos que nós aprendemos na unidade do corpo de Cristo e continuou se assentando nas rodas dos escarnecedores, sem maturidade, pois precisamos entender que Jesus, quando ele sentava com os pecadores, ele era condenado, ele era julgado. Como que ele pode sentar-se com essas pessoas? Jesus, com maturidade suficiente, ele falava: eu vim para os que estão cativos, eu vim para curar os enfermos. Então Jesus veio justamente com maturidade suficiente para nos dar exemplo para que possamos alcançar essas vidas, exercendo a religião pura e imaculada. Mas se você não tem suficiente maturidade para isso, é o poder da unidade que vai te ajudar. Você pode ir como um pupilo, como um discípulo, onde você vai somente observar o que o seu líder ou aquela pessoa mais experiente estará fazendo. Daqui a pouco você vai para ajudar o que essa pessoa estará fazendo. Daqui a pouco você vai fazer e essa pessoa, sua líder, já vai estar te discipulando, te consolidando, vai estar meio que te treinando e fazendo junto com você, até chegar ao ponto de você poder fazer e essa pessoa somente te observar para te depois entregar um feedback. Mas você precisa aprender os processos de crescimento, os processos de maturidade. Você só vai aprender isso na unidade, na força que você consegue no poder da unidade, para depois você sair e exercer o seu chamado. E o que aconteceu com esse jovem? Se desviou dos caminhos do Senhor, porque não teve maturidade suficiente e não conseguiu isso, porque ele saiu da comunhão do corpo que nos traz o fortalecimento do Senhor. E foi isso que aconteceu com ele. E quando nós falamos sobre de Simão, o mago, que ele queria fama e riqueza, o reino do Senhor fala justamente de humildade. Nós precisamos ter humildade para servir o nosso próximo. E principalmente a riqueza, ela vem. Deus não nos quer pobre. Ele quer que nós possamos comer do melhor dessa terra. Mas a riqueza é consequência dos nossos atos. Porque Jesus trouxe um alerta. Você precisa ter maturidade suficiente também para lidar com a questão financeira. Pois Jesus falou, você só pode servir a um Senhor. Não tem como você servir a Deus e servir a Mamon. Pois o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Se você busca fama e riqueza, você precisa parar agora, cessar agora. Se no seu interior você tem um desejo imenso de buscar fama e prosperidade, cesse agora. Busque a unidade. Pois na unidade você vai aprender, você vai crescer e você vai se tornar maduro para entender que os caminhos do Senhor consistem em você se tornar humilde. E a humildade, ela libera sobre você recompensas. As recompensas do Senhor, elas te enriquecem. E a riqueza, que eu falo financeira mesmo, ela tem que ser consequência dos seus atos. Não o fim dos seus atos. Não o objetivo da sua obra. O objetivo da sua obra tem que ser reino. Servir ao próximo. Servir os órfãos e as viúvas. Se desviar dos caminhos do mal desse mundo. E buscar como recompensas do Senhor as riquezas, a multiplicação, o acréscimo, a qualidade, a quantidade, tudo isso vem como consequência do Senhor sobre as nossas vidas. Pois quando servimos, nós estamos servindo ao reino. E eu aprendi uma coisa, quando eu priorizo o reino se atenta em priorizar a minha vida. O reino se atenta em liberar bênçãos sobre a minha vida. Porque quando eu estou focando a minha vida em servir ao reino, o reino está focando em cuidar da minha vida. Pois eu poderia estar abandonando o meu chamado para cuidar das áreas da minha vida, para depois buscar o meu chamado. Mas enquanto eu pensar dessa forma, eu nunca buscarei viver o meu chamado, porque eu sempre estarei buscando resolver as áreas da minha vida. Portanto, resolução das áreas da minha vida partem do reino do Senhor. Por isso eu vou priorizar o reino vai resolver as minhas causas. Isso é um princípio, pois o reino há de trazer as respostas, a provisão, a providência, porque eu estou priorizando o Senhor. Eu estou cumprindo a religião pura e imaculada. E a unidade tem o poder de nos manter firmes no crescimento que nos leva à maturidade suficiente para enxergar e vivermos esses princípios. O exercício dessa semana é Mateus 6,33. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu ha'osefirah ha'omer. Bendita és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenais quanto à contagem do Homer. Pai, hoje fazemos menção do 37º dia da contagem do Homer, e o que eu peço a Deus em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, possa trazer, ó Deus, discernimento aos teus filhos, e arrancar, Senhor Deus, todo desejo contaminado, ó Deus, toda altivez, toda soberba, toda ganância, em nome de Jesus, caia por terra, toda ignorância, Senhor Deus, toda meninice, em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos possam entrar no tempo de maturidade, de crescimento, de graça, Senhor Deus, Pai, que eles possam usufruir do teu reino através das recompensas, ansiedades e preocupações sejam levadas agora na cruz de Yeshua HaMashiach, e que em nome de Jesus a paz do Senhor, Deus, cuide dos teus filhos, e que eles fiquem firmes, ó Deus, na prioridade do teu reino, sabendo que o teu reino os faz prosperar. E que eles fiquem firmes, ó Deus, que eles fiquem firmes, ó Deus, na religião pura e imaculada, sabendo que é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem zela, o Senhor que fortalece. Que o poder da unidade seja sobre cada um dos teus filhos. Assim eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus. Shalom, shalom, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.